E ele disse: chama. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, Senhor, não, meu Senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até o seu pai, aos ceifeiros. E ele disse ao seu pai: minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço: carregai-o até a sua mãe. E quando ele havia levado e trazido até a sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus e fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou seu marido e disse: rogo-te que me envies um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse: por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem sabate. E ela disse: isto será bom. Ela então selou um jumento e disse ao seu servo: conduz e segue adiante. Não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Assim ela foi e chegou até o homem de Deus no monte longe e disse... Assim ela foi e chegou até o homem de Deus no monte Carmelo. E sucedeu que quando o homem de Deus a viu ao longe, ele disse a Geazi, o seu servo: eis que acolá está aquela sunamita. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la. E diz a ela: está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com o filho? E ela respondeu: está bem. E quando ela chegou até o homem de Deus, o outreiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: deixa por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela. E o Senhor ocultou isso de mim e não me contou. Então ela disse: pedi eu um filho ao meu Senhor? Não disse eu: não me enganes? Então ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai pelo caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não o saudes. Se algum te saudar, não respondas de volta e deita o meu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e o pôs o bordão sobre a face da criança. Porém não houve nem voz nem audição, porquanto ele foi novamente encontrá-lo e lhe contou, dizendo: o menino não está acordado. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. E ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs boca sobre boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro, dentro da casa, e subiu e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes. E a criança abriu seus olhos. Ele chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Assim ele a chamou, e quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e caiu aos seus pés, e se curvou até o chão, e tomou o seu filho e saiu. Os irmãos podem se assentar? Senhor amado Deus querido, eu lhe entrego a minha vida nas suas mãos. Senhor, não tenho nada para oferecer, mas tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração, Senhor Deus, que o Senhor possa me usar, que o seu Espírito Santo venha me usar, que não venha ser eu, mas que venha ser o seu Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, que eu não venha sair da mesma maneira que eu entrei, que os meus irmãos também não venham sair da mesma maneira, que todos nós possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha palavra é: vai tudo bem? Essa a minha mãe já tinha falado
um tempo que eu ia ministrar e essa palavra já estava no meu coração há um bom tempo. E eu tive a confirmação dessa palavra essa semana, que eu, voltando do trabalho, o diácono Alexandre e a diaconisa Darlene me encontraram vindo, né? E aí eles me deram carona do ponto até aqui. E aí a gente conversando, falando sobre as coisas que têm acontecido na nossa vida. E aí ela falou assim, ela falou assim, vai tudo bem? Aí, no meio da conversa. E aí eu fiquei olhando para ela e eu, ouvindo o que ela estava falando, eu falei, é a confirmação da minha palavra, vai tudo bem. E eu pergunto para você, vai tudo bem? Nesse texto, essa mulher vem dizendo que ela era uma mulher rica, uma mulher influente, uma mulher que ela tinha tudo. Tudo ela tinha. E se a gente prestar atenção, a gente pode absorver muita coisa boa dessa mulher. Ela soube reconhecer o homem de Deus e valorizar e honrar a vida dele. Né? Isso é uma das coisas que a gente pode prestar atenção. Porque muitas das vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus está do nosso lado. E a gente não sabe valorizar o irmão que está do nosso lado. Né? E a gente não pode deixar isso passar. E ela, como uma mulher sábia, porque a mulher sunamita, lendo, ela é uma mulher sábia. Ela teve aquela ideia de abençoar a vida do homem de Deus, mas ela não tomou a frente. Ela foi e comunicou ao seu marido. Isso aí é uma das coisas que a gente precisa entender. No texto fala assim, ela é uma mulher influente. Mesmo ela sendo influente, ela soube, ela sabia onde era o lugar dela. E ela foi lá e falou para o marido, olha, eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus. Vamos abençoar a vida dele. E ela explicou o plano todo para ele. E ele, não, vamos fazer sim. Né? Porque você está colocando um homem dentro da sua casa. E ela foi sábia nessa questão. Né? E isso é uma coisa que a gente pode notar dela. Né? E o interessante é que o marido dela fez da forma que ela explicou. A partir do momento que você é uma pessoa influente, uma pessoa obediente, as coisas vão se caminhar da forma que você falou. Essa palavra que eu trago para os irmãos vem falando sobre processo. E é o que eu estou passando, né? Processo. E o cristão precisa passar pelos processos para que haja crescimento. Irmãos, se a gente não passar por processos, a gente não vai crescer, a gente vai continuar na mesmice. E não foi para isso que Deus nos chamou. Às vezes a gente se questiona, por que eu estou passando por isso? É necessário a gente passar por esse momento, porque é aí que a gente vai ter crescimento. Porque senão vai se passar anos, 20, 30 anos na caminhada e você continua do mesmo jeito. Porque o processo continua ali e você está sendo reprovado nele todo instante. Porque às vezes a gente quer passar o processo do nosso jeito e da nossa maneira. E o processo não é do nosso jeito nem da nossa maneira. E uma coisa que eu presto atenção quando a gente se fala de processo é que tudo tem o tempo de Deus. Né? Do versículo 12 ao versículo 16, vem falando assim: e ele disse a Geazi, o seu servo, chama essa sunamita. E quando ele a havia chamado, ela se pôs diante dele. E ele disse, diz agora a ela, eis que tu tens sido cuidadosa para conosco. Com todo esse cuidado, o que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu, eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse, então o que há de ser feito por ela? E Geazi respondeu, verdadeiramente ela não tem filho e o seu marido é velho. E ele disse, chama, e quando ele a havia chamado, ela se pôs a posto. E o interessante é que ela quis abençoar o homem de Deus, mas ela não quis abençoar para receber algo em troca. Às vezes a gente fazemos as coisas na casa de Deus esperando receber algo em troca. E a gente não recebe porque o intuito não é esse. E ela tinha de tudo, irmãos, tudo. Ela era uma mulher rica, uma mulher influente. Só que ela não tinha filhos e Geazi observou isso.
o homem de Deus não tinha prestado atenção, mas Geazi tinha prestado atenção. E aí eu lendo essa palavra, muitas mulheres, nós mulheres nascemos para ser mães. Tem algumas mulheres que não gostam e não tem por opção e a gente respeita. Mas Deus nos criou para gerar. E aqui, eu acredito, lendo essa história, que ela sentia falta de gerar. Ela queria gerar, ela queria ter essa experiência. Mas só que até o momento ela não tinha esse filho. E talvez ela cansou de pedir, porque às vezes a gente fica insistindo tanto na mesma coisa, Senhor, meu Deus, a gente ora por anos, e às vezes ela cansou. Talvez ela achou assim, talvez esse seja o propósito de Deus para a minha vida. Só que ela não sabia do que Deus tinha preparado para a vida dela. Meu céu! Através dela honrar a vida de um homem de Deus, Deus honrou a vida dela com aquilo que ela, talvez conjecturando, ela sempre pediu, ela sempre quis. É verdade. E às vezes, por isso que eu falo essa parte do tempo de Deus, porque às vezes a gente quer tanto algo, só que ainda não é o tempo de Deus para a gente ter aquele algo. É Deus! E às vezes a gente fica se questionando, a gente fica se perguntando, mas Senhor, por que se abençoou fulano, se abençoou ciclano e por que eu não? E às vezes porque ela ainda não estava preparada para ser mãe. Então Deus não abençoou ela naquele tempo. E às vezes a gente fica se perguntando, Deus, por que o Senhor não me abençoou na hora que eu pedi o Senhor? É porque a gente não estava preparado para receber Ele. Aleluia! A maioria dos irmãos sabem que eu consegui uma promoção e essa promoção já era para mim ter recebido já há uns 2 anos. Só que eu não estava preparada para receber essa promoção. Eu ainda não estava no caminho para receber essa promoção. Eu estava no caminho, caminhando. Só que eu ainda não estava apta para receber essa promoção. Ainda não era o tempo para me receber essa promoção. Talvez, aí é uma coisa que eu me atento. Talvez se eu tivesse na obediência e fazendo as coisas corretas, talvez há uns 2 anos atrás seria o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus só vai vir quando a gente estiver em obediência e da forma correta. E essa mulher, ela fala assim para o homem de Deus, olha, não mintas para mim, porque ela já deveria ter usado o dinheiro dela para ir em médico, ela já deveria ter usado o dinheiro dela para fazer tantas outras coisas, para obter aquilo que ela sempre sonhou e o dinheiro não compra. Tem certas coisas que o dinheiro não vai comprar para as nossas vidas. E a gente tem que prestar atenção nisso. Glória a Deus. E uma coisa que essa mulher, eu aprendo muito com ela, que ela teve paciência. Talvez durante esse percurso dela, ela se desistiu, ela desanimou, mas pode ter sido por algumas horas, por algum dia, mas da mesma forma ela continuou crendo e acreditando no Deus de Israel. Amém. E aí, quando chega o tempo de Deus nas nossas vidas, quando a gente está da forma correta, na obediência, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, aí chega a bênção que às vezes a gente tanto pediu. Meu Deus! Né? E aí que entra o processo. Porque as coisas, Deus não vai te dar algo somente por dar. Ele vai te dar algo para que você possa crescer. E a gente precisa entender isso. E ela conquistou o que lhe faltava, mas para que pudesse haver crescimento era necessário passar pelo processo. Davi foi ungido por Deus. Talvez ele nunca tenha almejado ser rei, mas Deus tinha um propósito com ele. Só que para conquistar o que Deus quer para nós, precisamos aceitar o processo. Até Davi ser rei, ele teve muita luta. Quando o filho da sunamita morre, ela coloca ele na cama do profeta e vai atrás dele para ajudá-lo e passar por esse processo. Aconteceu uma fatalidade,
o filho dela morreu. E até o que ela podia fazer, ela fez. Que ela ficou ali, colocou o filho dela ali, diz no texto que ele estava nos joelhos dela, provavelmente a cabeça dele poderia estar nos joelhos dela, e ela não sabia o que ele poderia estar passando, o que poderia estar acontecendo, e o que ela podia fazer, ela fez. Só que aí, quando ela viu que ela não podia mais agir, ela foi atrás daquele que ela sabia que ia agir. E há uma coisa aqui que a gente tem que prestar atenção. Por ela ser uma mulher sábia e obediente, ela não pensou no médico. Ela foi atrás daquele que poderia agir por ela. Muitas das vezes, no nosso processo, às vezes a gente vai atrás do irmão que já está passando por um processo e a gente tenta conversar com o irmão está cheio de coisa, o irmão não sabe te ajudar, porque ele também está precisando de ajuda. E você precisa ir de encontro a quem te colocou nesse processo. Porque a gente, se o irmão ele pode até te ajudar com uma palavra, mas não é só uma palavra que você precisa. Você precisa vir de encontro àquele que te colocou nesse processo. E para vocês terem noção, nem o marido dela sabia o que estava acontecendo. Tem certas coisas nas nossas vidas que a gente não pode ficar falando para a pessoa que está do nosso lado, porque a pessoa que está do nosso lado não vai nos ajudar. O marido dela ali não podia ajudar ela. O que ele iria fazer? E ela simplesmente falou assim, olha, eu preciso de um jumento, de um servo, eu preciso ir no homem de Deus. E ele questionou ela, mas hoje não é dia. Ela, não, mas vamos hoje. Vou hoje. E se vocês perceberem, ela pega o servo, o jumento, e ela fala para o servo assim, ó, vai mais rápido que você puder e não se preocupe comigo. E se a gente pensar nos dias de hoje, alguém poderia passar e falar, oi, Sulamita. E ela nem deu atenção. Às vezes, quando a gente está no processo, as pessoas passam do nosso lado, falam alguma coisa, você está no seu processo, aí o irmão vem contar o processo dele, aí você fica ouvindo, atrasa você de ir ao encontro àquele que vai resolver o seu processo, e você fica ali tentando ajudar, colocando a mão onde você não pode. E a gente tem que entender isso. O processo é para ser eu e Deus. O processo, às vezes, é para ser eu e a minha família. Então, a gente tem que ter a sabedoria dessa mulher para entender. Olha, esse processo é para mim, eu e Deus. Esse processo é eu e minha família, mas ninguém precisa saber. Porque o que você poderia fazer, você fez. Agora é só o impossível de Deus. O impossível que só Ele tem, mas ninguém tem. E às vezes você vai conversar com a pessoa do seu lado, ela nem está entendendo o seu momento. Às vezes ela nem está no mesmo momento que você. E como é que você quer ouvir uma palavra de alguém que não está no mesmo nível que você? A gente tem que procurar pessoas que estejam no nível acima da gente. Pessoas que já passaram por esse processo, pessoas que Deus já moveu na vida deles para que a gente possa passar. E às vezes a gente não entende, Senhor, por que eu estou passando por esse processo? Às vezes eu me perguntava muito a Deus na minha adolescência, Senhor, por que está acontecendo isso? E teve um dia um líder meu virou e falou assim, olha, às vezes a gente está passando por determinadas coisas porque Deus quer que a gente cresça e lá na frente pessoas vão passar pela mesma situação que você passou e elas vão precisar de ajuda. Então a gente tem que entender que às vezes a ajuda é uma oração, uma palavra, e se você não estiver ligado, às vezes você não vai ajudar o irmão a passar por um processo. E aí ela vai, chega de encontro e Geazi encontra com ela no meio do caminho e Geazi pergunta assim, vai tudo bem? Vai tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Ela falou, vai tudo bem. Uma coisa que a gente precisa aprender com essa mulher. Quando alguém perguntar algo para você, e fulano, como é que tá? E o seu projeto? Vai tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem, vai tudo bem. Porque aquela mulher, ela acreditou. Ela falou assim, eu vou atrás
resolver o meu problema. E ela confiou, ela teve fé. E a gente consegue enxergar a fé dela no que ela falou. Vai tudo bem? Vai tudo bem. E às vezes alguém chega e pergunta assim: ei, irmão, como é que você está? Olha, aconteceu isso. Você conta todo o seu processo para o irmão fica assim, ó. Gente, às vezes a gente fica assim: gente, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Como é que vai? E agora? O que eu vou falar para ela se eu também estou precisando de uma palavra? E às vezes era só você falar assim: vai tudo bem. Porque aquela pessoa não vai te ajudar no seu processo. E aí ela chegou e de encontro a quem iria resolver o problema dela. E, gente, aquele que vai resolver o nosso problema é só o Senhor. Os pastores, eles são instrumentos para nos instruir, porque eles estão num nível acima do nosso e já passaram por situações acima do nosso. Mas a partir do momento que você fala com os pastores, eles te instruem. Você precisa continuar fazendo a sua parte. A parte deles, que Deus coube a eles, eles vão fazer. Agora, não adianta só eles fazer a parte deles. É necessário a gente fazer a nossa parte. Né? E essa mulher foi lá aos pés e falou: olha, eu não te pedi filhos. Meu Deus. Quem disse para você que eu te pedi filhos? Eu queria, mas eu não te pedi. E aí entra uma parte, igual a minha nova oportunidade de emprego. Porque a gente só prega aquilo que a gente vive, né? E aí eu aceitei, estou há 2 meses já, passou muito rápido. E a minha empresa, ela é uma empresa muito boa. Só que ela precisa melhorar muito. E como eu fiz administração, a gente consegue ver alguns pontos que precisam ser melhorados. Só que as pessoas, elas visam muito o dinheiro. E se você visar o dinheiro vai entrar. Só que não vai dar um bem-estar para o funcionário, o dinheiro não vai dar um bem-estar para o cliente. E aonde eu estava, eu passei 6 anos escondida. E ali eu sabia de algumas coisas, mas aí agora eu sou coordenadora de exames. Então, eu sou uma das coordenadoras da unidade de Nova Iguaçu, da Matriz. Então, ali eu recebo todos os problemas de funcionário, de médico, de cliente, tudo. Irmãos, e se você não estiver preparado... Aí eu fui, na primeira semana, né, você vai aprendendo, ninguém te carrega muito sobre nada. E aí você começa a ver as coisas que você via que já acontecia, mas depois você começa a saber o profundo de algumas coisas. E aí eu tinha dias, quando eu ia fazer 1 mês, eu perguntei ao coordenador, uma coordenadora que está 5 meses lá só, de casa. Eu falei: e aí, eu preciso melhorar em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu precisa, né? Ela: não, tá tudo certo, você tá muito bem, continue assim. Perguntei pro coordenador, que já tem esse cargo há muito tempo, e ele é um dos melhores que a gente tem. E eu falei: Lucas, e aí, como é que eu tô? Ele: não, Evelyn, show de bola, continue assim. Só que, irmãos, quando dava domingo, esse horário assim, eu já vou terminar, já deu minha hora. Agora eu sei como é que é difícil. Aí eu não queria ir trabalhar. E eu me questionei assim com Deus: Senhor, eu quis tanto um emprego novo. Eu falava assim: Senhor, eu quero um emprego novo. Eu orava por um emprego novo. Só que eu queria um emprego novo em um outro lugar, porque eu sabia da condição do lugar que eu estava. Só que não é o que eu quero, é o que Deus quer. E até agora eu estou tentando entender o que Ele quer comigo naquele lugar. E aí eu fiquei feliz pelo cargo. E toda segunda eu desanimava de ir. Eu falava: Senhor, eu tenho que trabalhar. Sabe por quê? Porque tinha
tinha dia que eu só bati o meu ponto. Aí vinha alguém, Evelyn, aconteceu isso, Evelyn, o exame ainda não está assinado, Evelyn, não sei o que. Aí eu falei, Senhor, por que isso? E aí hoje, nós fomos no monte, toda quinta-feira eu tenho tentado ir ao monte, porque agora eu trabalho na parte da noite, então eu consigo fazer algumas coisas de manhã e logo assim a hora passa e eu tenho que ir trabalhar. Então, nas quintas eu tenho ido ao monte, aí teve uma quinta-feira que Deus falou muito aos nossos corações, e a irmã me entregou assim, olha, isso que você está passando é um processo, até a questão da minha cirurgia. O que você está passando é um processo. E quando ela me falou que o que eu estou passando é um processo, eu entendi, ali naquele dia, eu entendi assim, eu preciso aceitar o que eu estou passando. Porque o que eu estou passando é para crescimento. A partir do momento que o filho da Sunamita morreu, ela entendeu que ela precisava aceitar o processo e ela precisava buscar a resposta de quem ia dar a resposta para ela. Aleluia! Então, depois do que eu recebi, até mesmo a questão da minha cirurgia, eu já falei muito que tudo aquilo que a gente, todos os erros que a gente comete, as consequências vão vir. Por mais que você esteja no caminho do Senhor, aquilo que você errou, as consequências dos seus erros vão vir. E a minha cirurgia é consequência de uns erros que eu tive. E eu, terça-feira passada, eu fui na consulta e eu cheguei lá, elas olharam meu exame, me examinaram, aí uma olha, outra olha. Mas cadê a lesão que estava lá no exame? Cadê a lesão que estava lá no exame? E elas olham, pai, não sei o quê. E eu, Senhor, meu Deus, pela misericórdia, o que está acontecendo? E às vezes a gente não entende. E elas falaram assim, olha, vou passar os exames para você fazer, para o risco cirúrgico. E dia 19/11 você volta aqui, que a gente vai te examinar de novo antes de mandar você para a cirurgia. Eu creio que se eu for operar, é por agir de Deus. Se eu não for operar, é pelo agir de Deus. Mas eu entendi o meu processo. Em relação ao meu trabalho, eu preciso. E você vai conseguir passar por isso porque a sua família precisa. E você precisa. Então, quando eu saio daqui, toda a reclamação, tudo aquilo que me estressou, tudo aquilo que me sugou. Então, a partir do momento que a gente entende o processo, as coisas ficam mais fáceis. Porque se a gente não compreender, a gente vai continuar dando murro e ponto de faca e as coisas não vão acontecer. A gente precisa aceitar o processo. Aleluia. E é isso que a Sunamita fez. E outra coisa também, teve um dia na oração, nós estávamos aqui orando na hora nona, e aí a missionária Rosa me entregou, olha, para de batalhar com Deus, né? E esse é um dos meus processos, irmão. Esse eu ainda vou batalhar muito com ele. Sei que eu vou perder, né? Mas eu amo muito trabalhar na obra de Deus. Desde a minha adolescência, assim, quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a entender a necessidade da obra, que a obra necessita e precisa, eu amo fazer o que eu faço. Né? Na minha adolescência eu conseguia me doar mais porque eu tinha mais tempo, agora não tanto. Mas continuo amando o que eu faço. Só que tem aquela questão, Deus tem um propósito nas nossas vidas. E a gente tem que viver o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E, irmãos, tá aqui, ó, eu adoro palavra. Tá aqui pra mim é um momento maravilhoso. Que eu e Deus. Parece que eu não vejo vocês, eu vejo eu e Ele. Só que eu não gosto de aparecer. Eu gosto de fazer as coisas e as pessoas não precisam saber que eu fiz. Só que teve um dia que eu estava na casa da minha comadre, da minha melhor amiga, a mãe dela é pastora também, uma mulher de oração, me ajuda muito. E ela estava conversando, a gente estava conversando sobre um determinado assunto, e a pastora dela teve que viajar. E o filho dela, só que essa pastora não deixou o filho dela
vem de encontro à sua vida. Talvez o filho daquela pastora ainda não estava supervisionando a igreja no lugar da mãe dele, porque ele ainda não estava preparado, ele ainda precisava de algo. E aí quando ela falou aquilo, aí eu bati. Irmãos, eu nunca quis ser líder. Eu nunca quis ser nada. Na cargo nenhum na igreja eu nunca quis. Mas é essa a minha briga com Deus. Porque Ele tem um propósito na minha vida e para que eu possa viver esse propósito, eu vou ter que estar aonde eu não quero estar. Então, isso vai ser a maior das minhas brigas, porque eu sempre orei, eu sempre soube do que Deus tinha na vida dos meus pais e sempre orei para que Deus fortalecesse e cumprisse o propósito que Deus tinha na vida deles. Ainda oro. Mas eu nunca imaginei em congregar junto com eles, né? E Deus proporcionou tudo para que eu congregasse junto com eles, ajudasse eles na obra. E aí eu fico me questionando, Senhor, o que eu posso fazer eu faço. Mas Ele quer mais além. E muitas das vezes Ele quer mais além de você e você está brigando com Ele, assim como eu estou brigando com Ele e ainda brigo. Sabe por quê, irmãos? Porque para que a gente vá mais além, algumas coisas precisam ficar lá fora. E às vezes a gente não quer deixar algumas coisas lá fora para a gente seguir lá dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Só que se a gente perceber e ter a sabedoria dessa mulher, Deus queria levar ela além. Deus queria dar uma história para ela. Algo que o dinheiro não ia comprar. Algo que o dinheiro não ia proporcionar. Só Deus iria proporcionar. E a partir do momento que ela aceitou naquele processo, as coisas na vida dela mudaram. Então a gente precisa aceitar o nosso processo e vir atrás daquele que nos colocou nesse processo. Nós não vamos passar por esse processo se eu ficar em casa sem ler a palavra, sem jejuar, sem orar, sem buscar a Deus, sem me sacrificar para que o mais do Senhor venha na minha vida. Aleluia. O mais do Senhor não vem de qualquer jeito, não vem de qualquer maneira. Ele vem através de busca, de renúncia, de obediência. Então, a partir do momento que a gente renuncia e obedece, as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas. E é o terceiro ponto da minha pregação e eu já finalizo, que é o milagre. Depois do processo, o milagre vem. Se o milagre ainda não veio, talvez o meu milagre ainda não veio, porque eu ainda estou na desobediência com Deus. Querendo fazer do meu jeito, da minha maneira. E não é do meu jeito, da minha maneira. O milagre só vai vir, o seu processo só vai ser concluído quando a gente estiver no querer do Senhor. Hoje eu entendo o meu processo naquele lugar. Tem dia que eu chego muito cansada. Não só pelo horário. O dia mais tarde que eu cheguei aqui do meu trabalho foi sair de lá 1h30 da manhã. Para no outro dia estar lá 1h da tarde. O cansaço nem é tanto o horário, o cansaço são as reclamações, aquilo que você olha, poxa, isso poderia ser dessa forma, mas não vai mudar, mas eu preciso desse emprego e eu tenho que tentar dar o meu melhor para fazer, para que o meu trabalho venha a ser melhor. Então eu quero que nós possamos aprender com a vida da Sunamita. Uma mulher sábia, uma mulher que soube reconhecer um homem de Deus, uma mulher que abençoou a vida desse homem de Deus. E a partir do momento que ela abençoou, ela conquistou aquilo que ela sempre almejou. O abençoar a vida do homem de Deus aqui pode ser a obra. A obra está carente, a obra precisa de você. E às vezes você não quer estar porque você ainda está carregando outras coisas que não era nem mais para estar na sua vida. Então a gente precisa ter um entendimento. Deus quer o melhor para a minha vida. E para que eu venha ter o melhor, eu preciso dar o melhor para Ele. Eu preciso entender
E aí Deus vê, ó, vamos te botar em outro lugar. E aí vai ser um novo processo. Só que num novo nível. Deus quer nos levar para um outro processo, mas um outro nível. E isso só vai acontecer quando a gente passar por esse processo. E a gente for aprovado. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem processos nas nossas vidas. Mas nós precisamos passar o processo. E como eu costumo dizer, às vezes a gente erra lá fora, todo mundo erra. Mas a gente vai pagar por aquilo que a gente fez. Não adianta porque você está aqui na casa do Senhor que você não vai pagar, você vai pagar. A conta vai vir, vem para todo mundo.